O aroma de alecrim fresco e manteiga clarificada pairava no ar, perfeito e envolvente. Meu restaurante, o Sabor Dourado, estava finalmente aberto. Eu havia passado 15 anos ajustando cada detalhe, desde o piso de madeira de demolição até a playlist de bossa nova tocando suavemente ao fundo. Era uma obra-prima de elegância e sofisticação, e no centro de tudo estava a mesa principal. Era o melhor lugar do salão, com vista direta para a cozinha aberta, decorada com linho importado e marcada com uma placa pequena e elegante, reservado para a família. Eram 20 horas. A mesa estava vazia. Meu celular vibrou no bolso do avental. Peguei esperando uma mensagem de desculpas. Talvez o trânsito estivesse caótico na avenida principal. Em vez disso, o Instagram atualizou. Bruno, meu irmão, tinha acabado de postar uma selfie. Ele segurava uma taça de espumante barato, sorrindo amplamente com meus pais, Roberto e Márcia, espremidos na foto atrás dele. O cenário não era trânsito. Era o salão decorado com balões metálicos de um buffet genérico. A legenda dizia: "O futuro começa aqui. Grandes negócios a caminho." Eu olhei para a tela. O contraste era nítido o suficiente para cortar. Aqui, eu havia construído um templo de gastronomia e sabor. Ali eles estavam, celebrando promessas vazias sob lustres de plástico. Eles não estavam atrasados. Eles não estavam perdidos. Eles haviam escolhido não vir. A percepção não chegou com um peso de tristeza. Chegou com o clique de uma porta se fechando. Deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo e que horas são para você agora. Eu adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. Meus olhos permaneceram secos. Uma chefe sabe que excesso de sal arruína qualquer prato, e esta noite exigia equilíbrio absoluto. Caminhei até a mesa principal. Peguei a placa de reservado e a quebrei ao meio com as mãos. O som foi discreto, mas pareceu ecoar pelo salão inteiro. Olhando ao redor, avistei um casal elegante esperando na entrada, parecendo esperançosos. Acenei para eles. "Esta mesa está disponível", eu disse, minha voz firme. "Tem a melhor vista da casa." Enquanto eles se sentavam parecendo encantados, peguei meu celular uma última vez. Não abri o Instagram. Abri minhas mensagens. Digitei uma frase para meu pai. "Mesa está aberta apenas para clientes. Nem pensem em aparecer." Então, coloquei o telefone no silencioso e voltei para a cozinha. Pelo resto da noite, não pensei neles. Pensei nos molhos. Pensei na temperatura das proteínas. Pensei no sorriso no rosto de uma cliente quando provou o risoto de limão siciliano. Foquei no trabalho. Essa era a parte que minha família nunca entendeu. Eles viam o Sabor Dourado como um capricho caro, algo que eu fazia enquanto Bruno estava ocupado sendo um empresário. Mas isso não era capricho. Eram 15 anos de turnos duplos em restaurantes comerciais. Eram queimaduras nos braços e óleo quente respingando na pele. Era perder todos os natais porque eu estava trabalhando em churrascarias para economizar cada centavo. Bruno nunca havia trabalhado em dobro na vida. Ele estava sempre planejando. Ele estava sempre prospectando. Ele era um menino de ouro com os grandes planos e a conta bancária zerada. E eu era a rede de proteção. Eu era quem pagava o domínio do site dele quando ele esquecia. Eu era quem comprava mantimentos para ele quando o capital dele estava investido. Eu era quem ouvia as apresentações dele por horas, acenando e sorrindo enquanto meus próprios sonhos juntavam poeira. Meus pais o incentivavam, claro. Eles o chamavam de visionário. Me chamavam de trabalhadora. "A Fernanda é tão dedicada", minha mãe diria, como se dedicação fosse um prêmio de consolação por não ter ambição. Eles não viam o fogo que era necessário para ser dedicada. Eles não viam a garra que era necessária para economizar R$120 mil com salário de cozinheira. Eles só viam uma poupança que podiam acessar quando o último projeto do Bruno inevitavelmente fracassasse. Mas esta noite, o cofre estava trancado. Esta noite, eu não era o plano reserva. Eu era o prato principal e eles haviam perdido. À meia-noite, o restaurante estava vazio. A equipe tinha ido embora. Tranquei a porta da frente e apaguei as luzes. No silêncio, chequei meu celular. 22 ligações perdidas. 17 mensagens. Todas do meu pai. Não as li.
Apenas olhei para a tela, sentindo o peso do silêncio. Não era solidão. Era liberdade. Pela primeira vez na vida, eu não estava esperando que eles me aprovassem. Eu havia me aprovado, e isso era uma coisa perigosa para um bode expiatório fazer. Na manhã seguinte, a campainha da porta tocou. Não precisei olhar para cima para saber quem era. Os passos pesados e autoritários o entregaram. Meu pai, Roberto, entrou como se fosse dono do lugar. Ele estava usando sua camisa social de manga curta, o uniforme que ele usava quando queria parecer sério, sem realmente ser profissional. Ele não olhou para as mesas postas. Ele não olhou para o menu emoldurado. Olhou direto para mim, seus olhos procurando vulnerabilidade. Noite pesada, ele perguntou, apoiando-se no bar. Vi que você ficou aqui até tarde. Eu estava trabalhando, eu disse, polindo as taças de vinho. Algo que você deveria experimentar algum dia. Ele riu, uma exalação desprezível. Sempre com esse jeito, Fernanda. Olha, sobre ontem à noite. Não quisemos perder a inauguração, mas o Bruno tinha uma oportunidade gigante. Alguns investidores estrangeiros estavam naquela festa. Tínhamos que apoiá-lo. Era networking. Networking num buffet com espumante de supermercado. Eu disse sem emoção. Parece estratégico. Foi estratégico. Ele disparou. O Bruno está construindo algo enorme, uma importadora de vinhos que vai revolucionar o mercado brasileiro. Mas para chegar ao próximo nível, ele precisa de capital. Capital sério. Ele fez uma pausa, esperando que eu perguntasse quanto. Não perguntei. Apenas continuei polindo. Fernanda, escuta. Ele continuou, sua voz baixando para um tom conspiratório. Estivemos conversando. Seu restaurante está indo bem, claramente, mas é pequeno comparado ao que o Bruno está construindo. Achamos que é hora de você expandir sua visão. Precisamos que você invista R$80 mil na empresa dele. Participação societária desde o início. Parei de polir. R$80 mil. É basicamente um empréstimo, ele disse rapidamente. Mas pense nisso como um investimento na família. Nós te apoiamos quando você estava só testando receitas na cozinha de casa. Agora é sua vez de apoiar seu irmão. Olhei para ele, realmente olhei, e pela primeira vez vi o desespero por trás dos olhos dele. Ele não estava pedindo ajuda. Ele estava exigindo resgate. E então me caiu a ficha. A psicologia de tudo aquilo. Não era apenas ganância. Era a síndrome do balde de caranguejos. Se um caranguejo tenta escapar, os outros o arrastam de volta para baixo. Meu sucesso não era motivo de celebração para ele. Era uma ameaça. Meu restaurante, minha independência, minha realização, tudo isso expunha o fracasso do Bruno. Se eu prosperasse nos meus próprios termos, provava que o filho de ouro deles era apenas uma fachada brilhante sem fundamento. Para manter a ilusão familiar, eles tinham que me puxar de volta para o nível deles. Eles precisavam do meu dinheiro não apenas para salvar o Bruno, mas para me destruir. Não, eu disse. O quê? Não, repeti, minha voz calma. Não vou investir e não vou emprestar. O banco está fechado, pai. O rosto dele escureceu. A máscara do pai preocupado caiu, revelando o manipulador por baixo. Você nos deve, Fernanda. Nós te criamos, te sustentamos, toleramos essa aventura sua. Não seja ingrata. Ingrata? Eu ri. Um som áspero que nos surpreendeu. Ingrata é faltar na inauguração da sua filha para beber espumante barato com seu filho. Ingrata é pedir R$80 mil na manhã seguinte depois de me abandonar. Acabou, pai. Saia daqui. Ele não se moveu. Ficou ali, vermelho e tropeçando nas palavras como um motor engasgando. Você não pode falar assim comigo. Sou seu pai. E eu sou a proprietária deste estabelecimento. Rebati, contornando o bar para encará-lo. E você está em propriedade privada sem autorização. Propriedade privada? Ele riu, mas foi fraco e inseguro. Isso é um negócio de família. Nós ajudamos você a conseguir isso aqui. Ajudaram? Puxei um caderninho do bolso do avental. Não era cenografia. Era meu registro financeiro. Abri na primeira página. Vamos revisar a ajuda, certo? 2016, pedi para você ser fiador num empréstimo para equipamentos. Você disse não porque comprometeria seu crédito para o carro do Bruno.
2019, precisei de ajuda para reformar o espaço. Você estava ocupado ajudando o Bruno a montar o quarto escritório de empresa fantasma. 2021, pedi emprestado R$ 3.000 para um fogão industrial usado. Você riu e me disse para parar de sonhar. Fechei o caderno com um estalo seco. A única coisa que você contribuiu para este restaurante foi a motivação de nunca mais depender de você. Para de ficar revirando o passado. Ele rosnou, dando um passo à frente, tentando usar sua presença física para me intimidar. Tinha funcionado quando eu tinha 10 anos. Não funcionava mais. Não estou revirando nada, eu disse, minha voz baixando para um tom perigosamente calmo. Estou apresentando os fatos. E você está devendo. Respirei fundo, me centralizando. Este era o momento. O momento que eu havia ensaiado mentalmente centenas de vezes, mas nunca imaginei ter coragem de executar. Me escute com muita atenção, Roberto. Acesso à minha vida não é herança, é privilégio. E acesso à minha mesa exige pagamento, não dinheiro. Respeito, presença, dignidade. Você parou de pagar essa conta faz tempo. Você não mora mais aqui de graça. Você está despejado. Ele me encarou, a boca abrindo e fechando. Parecia diminuído. De repente, a figura imponente da minha infância era apenas um homem envelhecido e mimado de camisa social amassada. Você vai se arrepender disso, ele sibilou. Quando você quebrar, e você vai quebrar sem nós, não venha implorar. Não vou, eu disse. Agora saia antes que eu chame a polícia e mande te removerem como qualquer cliente problemático. Caminhei até a porta e a abri. O sol da manhã estava forte e implacável lá fora. Ele hesitou, procurando uma última palavra venenosa para me acertar, um último anzol para fisgar, mas não encontrou nada. Meu rosto era impenetrável. Ele saiu pisando duro, resmungando ofensas. A porta se fechou e eu a tranquei. Virei a placa para fechado. Então, encostei minha testa no vidro frio e respirei. Minhas mãos não estavam tremendo. Meu coração não estava disparado. Eu me sentia mais leve. O ar no restaurante parecia mais puro. Como se uma fumaça tóxica e pesada finalmente tivesse se dissipado. Eu havia feito isso. Eu havia expulsado meu pai. Mas quando me virei de volta para minha cozinha, sabia que não tinha acabado. Homens como Roberto não simplesmente desaparecem. Eles contra-atacam. E Bruno, desesperado e encurralado, estaria logo atrás. Eu precisava estar preparada. Isso não era apenas uma briga familiar. Era uma guerra. 3 dias depois, o restaurante estava movimentado. O almoço tinha sido constante. Executivos aproveitando o menu executivo, casais demorando-se com o vinho. O ritmo era reconfortante, até a porta abrir às 13 horas e a atmosfera gelar. Não era um cliente. Era um homem de jaleco branco segurando uma prancheta. Ele mostrou um crachá. Vigilância sanitária. Recebemos uma denúncia. O salão ficou em silêncio. Um casal no meio da sobremesa parou de comer. O som dos talheres cessou abruptamente. Uma denúncia. Limpei as mãos no avental, mantendo meu rosto neutro. Sobre o quê? Contaminação alimentar, ele disse, sua voz alcançando todas as mesas. Especificamente, armazenamento inadequado de proteínas e risco de intoxicação. Vi clientes trocarem olhares preocupados. 3 pessoas pediram a conta imediatamente, deixando a comida pela metade. A humilhação queimou forte no meu peito, mas engoli. Isso é completamente falso. Minha cozinha é impecável. Pode inspecionar quando quiser. Ele inspecionou. Por 1 hora inteira, revirou meu estabelecimento. Checou as câmeras frias, todas na temperatura correta. Checou os registros de validade, todos atualizados. Checou as geladeiras industriais, os freezers, o espaço atrás dos fogões. Minha equipe ficou ao lado, aterrorizada e muda. Fiquei de braços cruzados, observando ele falhar em encontrar uma única irregularidade. Finalmente, ele assinou o relatório. Bem, senhora Tavares, parece um alarme falso. Seu estabelecimento está entre os mais organizados que inspecionei este ano. Quem fez a denúncia? Perguntei, minha voz tensa. Não posso revelar a identidade, ele disse, me entregando uma cópia do laudo. Mas vou dizer o seguinte: quem denunciou
Alegou ser um familiar preocupado que havia presenciado as irregularidades pessoalmente. Um familiar? Acompanhei ele até a porta, forçando um sorriso profissional para os clientes restantes. Está tudo perfeito, pessoal. Apenas uma inspeção de rotina. Mas assim que ele saiu, o sorriso desapareceu. Eles não eram apenas egoístas, não eram apenas invejosos, estavam em guerra declarada. Isso não era mais sobre dinheiro, era destruição total. Eles estavam dispostos a incendiar meu sustento, aniquilar a reputação que eu havia construído durante 15 anos só para me forçar a me render. Eles me queriam falida, me queriam destruída, para que eu voltasse rastejando e assinasse qualquer documento que colocassem na minha frente. Fui para o escritório dos fundos e acessei as gravações de segurança da entrada. Rebobinei para o dia anterior. Com certeza, lá estava o carro do Bruno estacionado em frente por meia hora, observando o restaurante, vigiando o movimento do almoço, contando os clientes que ele estava tentando espantar. Minhas mãos tremeram, não de medo, mas com uma raiva gelada e precisa. Eles haviam ultrapassado todos os limites. Você não ataca a reputação de uma chefe. Você não sabota o estabelecimento dela. Isso é uma declaração de guerra total. Peguei meu telefone. Não liguei para meu pai. Não liguei para o Bruno. Liguei para a delegacia, porque fazer denúncia falsa a um órgão público não é apenas maldade familiar, é crime federal. E eu estava farta de jogar pelas regras deles. Era hora de jogar pelas regras da lei. A raiva ainda fervia. Uma pressão constante no peito, quando uma batida suave veio na porta dos fundos, tarde daquela noite. Era hesitante, quase medrosa, nada como os golpes agressivos do meu pai. Chequei a câmera de segurança. Era Juliana, a noiva do Bruno. Ela parecia um fantasma, pálida e tremendo sob a luz fraca do estacionamento. Destranquei a porta, mas não a abri totalmente. O que você quer, Juliana? Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela sussurrou, a voz quebrando. Por favor, não posso ir na polícia sozinha. Estou apavorada. Abri a porta. Ela entrou tropeçando, agarrando o celular como se fosse a única coisa a mantendo de pé. Não parecia a parceira confiante de um empresário promissor. Parecia uma mulher que acabara de descobrir que estava vivendo com um mentiroso. Ela se sentou numa cadeira da cozinha, as mãos tremendo tanto que mal conseguia desbloquear a tela. O Bruno não está construindo importadora nenhuma, ela disse, as palavras saindo aos tropeços. Não existe empresa. Nunca existiu nada. Imaginei, eu disse com frieza. Mas isso não explica o fiscal da vigilância. É muito pior que isso. Ela abriu um arquivo de áudio. Ele deve dinheiro. Muito dinheiro para gente muito perigosa. Os investidores da festa eram agiotas. Ele está devendo 150 mil reais. 150 mil? Meu estômago afundou. Isso explicava o desespero. Isso explicava a exigência de 80 mil. Não era investimento empresarial. Era dívida de sobrevivência. Escuta isso, ela disse, apertando play. A gravação estava abafada, mas as vozes eram claras. Meu pai e Bruno conversando em tons conspiratórios. Ela não está cedendo, pai. A fiscalização não assustou ela. Era o Bruno, soando desesperado. Ela vai ceder. A voz do meu pai, fria e calculista. Só precisamos que ela assine o termo de sociedade inicial. Uma vez que tivermos a assinatura dela, acionamos a cláusula de liquidação patrimonial da página 9. Ela nos dá direitos sobre os bens. E depois o quê? Depois liquidamos tudo, meu pai disse. Vendemos os fogões industriais, vendemos as geladeiras profissionais, sublocamos o ponto comercial. Desmontamos e vendemos por partes. Aquele restaurante vale no mínimo 200 mil em equipamentos. Isso paga sua dívida e ainda sobra uma boa quantia pelo meu esforço. Mas isso destrói o negócio dela completamente. Ela fica na rua. Ela é forte. Meu pai zombou. Ela sempre foi boa em recomeçar do zero. Além disso, ela é só uma cozinheira. Sempre pode arrumar emprego em qualquer lanchonete por aí. A gravação terminou. O silêncio na cozinha era sufocante e denso. Olhei para os fogões industriais, os exaustores importados, as bancadas de inox. Eles não estavam apenas planejando roubar meu dinheiro.
Estavam planejando esquartejar o trabalho da minha vida. Iam desmontar e vender como ferro velho para pagar as apostas perdidas do Bruno. E então a verdade me atingiu como um soco. O paradoxo do filho dourado. O Bruno não era o bem-sucedido. Não era o gênio dos negócios. Era um parasita falido. Ele não construía nada, só destruía. Eu era a produtora. Eu era quem tinha valor tangível, ativos concretos, talento comprovado. Toda a dinâmica familiar era uma mentira elaborada para esconder o fato de que o filho de ouro deles era uma fachada vazia sustentada pelo trabalho silencioso do bode expiatório. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, encarando a Juliana. Porque descobri que estou grávida, ela sussurrou, tocando a barriga. E não vou criar meu filho numa família que devora os próprios membros. Ela encaminhou o arquivo para meu telefone. Faz o que precisa fazer, Fernanda. Queima tudo. Olhei para meu celular. O arquivo era pequeno, apenas alguns megabytes, mas era uma bomba atômica. Fica na casa da sua mãe hoje, eu disse a ela. Não volte pro Bruno até isso acabar. Depois que ela saiu, reproduzi a gravação mais uma vez. Ela é só uma cozinheira. Sorri. Foi uma expressão gelada e implacável que não reconheci no reflexo da porta da geladeira industrial. Você está certo, pai. Sussurrei para a cozinha vazia. Eu sou uma cozinheira. E amanhã vou preparar exatamente o prato que vocês merecem. Na manhã seguinte, eles chegaram às 10 horas em ponto. Meu pai e o Bruno. Ambos parecendo seguros, ambos carregando pastas executivas que pareciam mais teatro do que documentos reais. Eles esperavam uma mulher quebrada. Esperavam uma chefe desesperada, pronta para assinar qualquer coisa para salvar sua reputação destruída por denúncias. Destranquei a porta e os deixei entrar. Vocês estão pontuais, eu disse, minha voz controlada. Queríamos resolver isso rapidamente, o Roberto disse, colocando uma pilha grossa de papéis sobre o bar. A fiscalização foi infeliz, mas com essa sociedade podemos reestruturar tudo. Novo começo. O Bruno já estava olhando ao redor, calculando mentalmente o valor dos equipamentos pendurados na cozinha. Assina aqui, ele disse, apontando para o documento. E aqui. Nós cuidamos de todo o resto. Peguei a caneta, olhei para eles. Meu pai, que nunca havia investido 1 centavo sem exigir retorno triplo, e meu irmão, que havia jogado fora seu futuro e tentado roubar o meu. Vocês têm razão, eu disse. Precisamos resolver isso de uma vez. Não assinei o papel. Em vez disso, peguei meu celular e conectei ao sistema de som do restaurante. A voz desesperada do Bruno explodiu pelos alto-falantes de qualidade profissional. Ela não está cedendo, pai. Desmontamos e vendemos por partes. Ela é só uma cozinheira. A cor desapareceu do rosto do Bruno tão rápido que parecia que ele ia desmaiar ali mesmo. O Roberto congelou, a mão suspensa no ar. A gravação continuou, expondo cada detalhe sórdido do plano deles, cada palavra de desprezo que tinham por mim. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Vocês gravaram a gente. O Roberto sussurrou, a voz falhando. A Juliana gravou vocês, corrigi, e me entregou tudo. Peguei debaixo do bar um envelope grande. Isso não é um contrato de sociedade. Aqui dentro vocês vão encontrar 3 coisas. Primeiro, uma medida protetiva que pedi na justiça ontem, impedindo vocês de se aproximarem a menos de 500 metros deste restaurante ou da minha casa. Segundo, cópia do boletim de ocorrência que registrei sobre a denúncia falsa à vigilância sanitária. Terceiro, a denúncia formal que protocolei por tentativa de estelionato e fraude contratual. Fazer denúncia falsa é crime. Conspirar para fraudar usando documento falso é crime grave. Tudo isso pode dar cadeia. O Bruno começou a suar frio. Fernanda, por favor. Foi só conversa. A gente só estava pensando em... Guarda para explicar para o delegado, eu disse. A polícia tem o áudio completo. Tem as mensagens de texto. Tem toda a cronologia. Caminhei até a porta e a escancarei. Saiam agora e nunca mais voltem. Eles saíram. Não discutiram, não ameaçaram. Fugiram. Correram como os covardes que sempre foram, fugindo da verdade que tentaram tanto enterrar. 1 mês depois, o restaurante estava mais cheio do que nunca. A luz suave da tarde entrava pelas janelas
iluminando as mesas ocupadas. A placa de reservado tinha desaparecido para sempre. Toda a mesa estava aberta. Todo lugar estava preenchido. Eu estava organizando o menu do jantar quando percebi. Um cliente havia deixado um envelope no bar. Não era qualquer cliente. Era Marcos Veríssimo, o crítico gastronômico mais respeitado do estado. Um homem conhecido por fazer ou destruir restaurantes com uma única coluna. Abri o envelope. Dentro havia um cartão com 5 palavras escritas à mão. Integridade tempera melhor que qualquer especiaria. Embaixo, um cheque de R$ 5.000. Uma gorjeta. Olhei ao redor, mas ele já tinha ido embora. Olhei para minha equipe. Meu sous-chefe rindo com um cliente habitual. Minha garçonete aperfeiçoando o serviço de vinho. Era isso. Essa era a família que eu havia construído. Não de sangue, mas de respeito, trabalho duro e dignidade compartilhada. Eu não havia perdido uma família. Eu havia conquistado minha liberdade. Se você já teve que construir sua própria mesa porque sua família não te daria um lugar à dela, compartilhe essa história. Você não está sozinho.